Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Intervalo Literário. Já quero pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever, daqui a pouco você comenta, compartilha e tudo mais. Eu vou conversar com vocês sobre esse livretito aqui, ó, Discurso sobre a Servidão Voluntária, de Etienne de la Boétie. Esse livro foi publicado pela Vide Editorial, tem essa capa. Sabe quando uma capa te dá nervoso? É essa aqui. Gente, é um livrinho que foi escrito em 1577. Mas é um livro tão atual, assim, que eu tinha esse livro aqui, mas eu só me atentei para ele quando a Bruna falou dele, a Bruna Torlar falou dele. E aí eu falei, caraca, eu tenho esse livro aqui, vou dar uma lida nele. E aí eu comecei a ler e não entendi direito, aí depois eu peguei de novo para ler, aí foi, né? Então, eu terminei de ler esse livro dia 6 de janeiro e tô com com meu caderninho aqui cheio de anotações. Vamos lá, vamos ver se eu consigo passar para vocês mais ou menos assim o que ele tá falando. E sempre que eu tô lendo esse livro, né, todas as vezes que eu peguei para ler uma parte ou outra desse livro, para fazer a resenha, eu ficava pensando, gente, como hoje a gente não tem um tirano, né? Não tem assim um rei, a gente não tem uma pessoa na figura de um soldado que voltou igual Bonaparte, né? E tal. A gente tem um sistema tirânico, né? Que troca ali as figuras, mas o sistema funciona muito bem, né? Para ser uma tirania. É isso que eu entendi, gente. Eu sou péssima em política. Péssima, péssima. Então, esse livro tá ainda engatinhando aqui na minha cabeça para eu poder entender. Mas vamos lá. O Discurso sobre a Servidão Voluntária foi escrita, né, pelo Etienne de la Boétie, e ele, olha só, ele foi um escritor e magistrado francês nascido em Sarre. Nasceu lá na França, no sudoeste da França em 1530. Mas como é que ele foi escritor? Ah, tá. Órfão desde muito cedo, foi criado pelo tio e ainda jovem formou-se em Direito na Universidade de Orleans. Nos breves 32 anos que viveu, exerceu uma carreira brilhante como juiz e diplomata, mas ficou também conhecido como pensador e figura literária de destaque. Tá? Então tá. Aí, esse livro aqui, ele tem... Me lembrou não, né? Quando eu fui pesquisar sobre as ideias que estão nesse livro, eu cheguei lá no Henry David Thoreau, de 1849, no livro Desobediência Civil. Então, esse livro aqui é um marco do pensamento liberal da desobediência civil e a luta não violenta, certo? Aí eu já fui procurar sobre o Henry David Thoreau e tal. Então, assim, é um livro que já desencadeou outra linha de pesquisa, né? Se eu fosse fazer esse tipo de leitura, porque agora eu não consigo engatar muitas leituras mais. Mas eu já deixei anotado aqui que eu posso continuar nessa linha para ver essa questão do pensamento liberal, certo? E a pergunta desse livro é: como é que tanta gente se submete a um tirano? Como que uma pessoa consegue dominar uma quantidade enorme de gente e de, né, território? Como que essa dominação se dá? E a resposta está um pouco mais lá na frente do livro. E eu fiquei o tempo todo assim, gente, como que consegue? Aí vem a resposta, satisfatória. Você vai ter a dúvida e o livro vai te tirar essa dúvida. Por ora, gostaria de compreender apenas como é possível que tantos homens, burgos, cidades e nações suportem muitas vezes um tirano sozinho, cujo poder de prejudicá-los decorre tão somente da vontade que tem de tolerá-lo. Né? Já pensou nisso, uma situação? Aí tem como você levar isso para o governo brasileiro, tem como você levar isso para o governo mundial, tem como você levar isso para a sua vida. Você fica assim, gente, como é que eu aguento uma situação que é ruim para mim, né? Como que eu e mais um monte de gente aguenta essa situação? Essa é, porém, a fraqueza dos homens. Forçados à obediência, obrigados a procrastinar, eles nem sempre podem ser os mais fortes. E aí vem uma discussão, né? Se é uma questão natural, se é uma questão de costume e tal, e eu pensei nisso também. Aí ele vai dizer assim, o que é esse vício? Esse vício horrível, um número infinito de homens não apenas obedecendo, mas servindo
Não é só obedecer uma ordem porque a pessoa tem o poder de metralhar você, entendeu? É servindo aquela pessoa, não apenas sendo governado, mas tiranizado, sem propriedade, nem pais, nem filhos, nem vida própria que lhe pertença. Olha só, vê-los sofrer o roubo e as crueldades, não de um exército, nem de uma tribo de bárbaros contra os quais todos deveriam defender o seu sangue e sua vida, mas apenas de um. Não de Hércules ou Sansão, mas de um mesquinho homem, muitas vezes o mais covarde, o mais efeminado do país, pouco acostumado ao pó das batalhas e à areia dos combates, incapaz não só de comandar homens, mas também de satisfazer a menor das mulheres. E ele vai dizer assim, nem é covardia. A gente não pode dizer que um homem, digamos, 10 homens, 1000 homens, 1 milhão de homens, servindo a um tirano, que é covardia. É uma coisa pior, é uma coisa que não tem nem nome. Ele vai dizer que existem 3 tipos de tirano. O que é eleito pelo povo, o que vence pela força das armas e o que vem pela sucessão de raça. Esse primeiro, que é eleito... Não, olha só, vou deixar ele por último. Ele falou o seguinte, aquele que faz a sucessão é aquele que considera o povo como servo hereditário. Então, o filho de um tirano, o filho de um rei, o sucessor de uma pessoa que entrou no governo, né, de um ditador e tal, ele já nasceu com aquela sensação de que todo o povo daquele país é para servi-lo, entendeu? Também pela força das armas, ele já considera, né, ele considera que o povo são reféns, né, conquistados em batalha. Então ele vê o poder dele, né, o direito dele sobre aquela terra também é o direito sobre aquele povo. E os que são eleitos pelo povo se tornam piores do que todos os outros. Ele vai falar assim, ó, deixa eu ler para vocês. Quanto àquele que alcançou seu poder por meio do povo, parece que deveria ser o mais agradável. Creio que realmente assim o seria, senão pelo fato de que se vê elevado acima de todos os outros. E lisonjeado por algo que se chama grandeza, decide não sair mais de onde está. Ele comumente considera repassar aos seus filhos o poder que o povo lhe concedeu. No momento em que assumem essa atitude, é estranho ver o quanto superam os demais tiranos em todos os tipos de vícios e mesmo em crueldade. Eles não encontram melhor maneira de garantir a sua nova tirania do que fortalecendo a servidão e removendo tão bem as ideias de liberdades da consciência de seus súditos que, embora recentes em suas memórias, logo fazem-nas desaparecer. Então, o mecanismo de que um tirano eleito se vale para se manter no poder, tem que ser muito mais cruel do que os outros, porque o que herda, o povo já está tiranizado. O que vence em batalha, tem um povo que foi conquistado, né, perdeu a guerra. Mas aquele que foi eleito por um povo, foi eleito por um povo que tinha algum poder de consciência, que tinha algum sentimento de liberdade de consciência. Então, para ele tirar essa liberdade de consciência e tiranizar o povo, ele tem que massacrar até que aquelas pessoas esqueçam o que é uma democracia, o que é poder do povo, o que é votar, o que é lutar pelos seus direitos, né? E aí ele vai dizer como que os tiranos conseguem fazer isso, como dominar um povo, né, mudando os seus valores. Aí ele vai contar uma história aqui de que às vezes o povo elege um tirano tentando resolver um outro problema. Ele fala assim, não, eu vou dar poder para essa pessoa aqui porque ela vai resolver esse problema, ele é maravilhoso, ele é tudo de bom, ele merece o poder, entendeu? Quer ver? Ele contou essa historinha aqui, ó. Ele contou a história de Siracusa. Tal como o povo de Siracusa, capital da Cilícia, que pressionado pelas guerras, pensando apenas no perigo do momento, elegeu Dionísio, o primeiro tirano, e deu-lhe o pleno comando do exército. Porém, não prestou atenção ao fato de que isso tornou tão poderoso esse desgraçado, que retornando vitorioso como se tivesse conquistado seus concidadãos em vez de seus inimigos, fez-se de general rei e de rei tirano. Então, o que eu escrevi aqui? Quando o povo se vê em um problema e elege alguém para dar poder ou para evitar outro governante. Porque eu fiquei pensando, quem será que nós colocamos no poder
porque rejeitamos o outro. Né? Não sei, não estou sabendo. Todavia, o natural, por melhor que seja, perde-se se não for mantido, e o hábito sempre nos forma a sua maneira, apesar da natureza. As boas sementes plantadas por ela em nós são tão pequenas e tão frágeis que não podem suportar o menor choque de um hábito contrário. Do que ele está falando aqui? Que o ser humano, ele tem naturalmente o gosto pela liberdade. Como todo animal, quando você tira a liberdade dele, ele se debate, ele se rebate, ele quer sair, ele dá um jeito de machucar aquele que está segurando ele, o ser humano também. Como é que uma pessoa só faz com que muitas pessoas percam o gosto pela liberdade? Aí ele diz, aquele que perde a liberdade, sobre ela vem todos os males. E é muito difícil uma pessoa sem liberdade ser forte e corajosa, entendeu? Mas perde a liberdade de quê? Principalmente a liberdade da consciência. Depois perde a liberdade do dinheiro, depois perde a liberdade sobre a família, né? Você vai perdendo a sua família, digamos assim, para o sistema. Você perde a sua família, o seu tempo para o sistema. Eu estava um dia desse na moto, né, para poder ir trabalhar, que eu voltei a trabalhar, e eu tô olhando todo mundo indo na mesma direção. Pais, mães, pessoas às vezes até adoentadas, que estão ali correndo para o seu trabalho. Aí tudo que você ganha, você tem que pagar uma parte para o governo. Tudo que você compra com dinheiro que sobrou, você também paga uma parte para o governo. E tudo que você possui de forma legal, você paga um aluguel para o governo. Sua casa, seu carro, sua moto, seu terreno. Se você construir um telhado em cima da sua casa, o valor do imposto da sua casa aumenta. E você já pagou material de construção com imposto. Então, assim, né? Você está ali só alimentando o tirano, alimentando o sistema. Tudo, a sua força de trabalho, às vezes a sua força criativa, quando você é um empreendedor, a sua força criativa está sendo empregada deliberadamente para que o tirano fique rico, para que ele se mantenha no poder. Dá um desânimo. Me dá um desânimo. Vou arrumar uma máscara dessa. Agora sim, por que os homens servem voluntariamente? Ele faz muito isso. Ele começa a falar e dá uma volta, ele volta no ponto principal. Mas voltando ao assunto principal, o qual eu quase tinha perdido de vista, a primeira razão pela qual os homens servem voluntariamente é o fato de terem nascido servos e sido criados como tais. A partir dessa primeira razão segue-se a outra, que sob a tirania as pessoas se tornam facilmente covardes e efeminadas. Esse efeminamento, efeminização, né, do povo, eu vi muito falar sobre isso lá no Platinho, lá no canal do Platinho. Depois de uma pausa, no final do vídeo eu vou colocar o que a pausa fez. Vamos ter que continuar lendo aqui, ó, na página 48. Você me mordeu eu? Sim. É certo que ao perder a liberdade, perde-se imediatamente a coragem. Pessoas submissas não têm ardor nem valentia em combate. Vão para lá como que... Vão para lá como que amarradas e entorpecidas como por obrigação. Aí, mais pra frente, ele vai... Mais pra frente não, na próxima página aqui, ele vai começar a falar sobre a desumanização das pessoas, né? Como que as pessoas vão perdendo esse gosto pela liberdade, né? Vão achando que a liberdade é uma coisa, é demais para elas, é como se elas não merecessem, como se nem fosse natural para o ser humano não ser tiranizado, né? Ele diz assim, mas o certo é que o tirano nunca acredita que seu poder está garantido enquanto não chega ao ponto de só ter como súditos homens sem valor. Pode-se justificadamente dizer aquilo que, segundo Trazão em Terêncio, foi dito ao mestre dos elefantes. Por isso sois tão valente, comandais bestas e não gente. Daí, este artifício de bestializar os seus súditos. A gente vive falando disso.
vive falando de como que a população, né, vamos falar, a população brasileira é bestializada mesmo. Ela gosta. O brasileiro, ele se contenta com uns prazeres assim tão bobos e chulos que você, às vezes você olha para uma pessoa e fala, como é que essa pessoa se contenta com esse tipo de música? Como é que ela se contenta com esse tipo de programa de televisão? Como é que essa pessoa se contenta com uma vida totalmente desprovida de arte, de profundidade espiritual? Como é que, às vezes a gente mesmo, né? Como é que eu estou passando tanto tempo, filha, a mamãe tá falando. Como é que eu estou me contentando com coisas tão banais como coisas de ai, como coisas de da internet, das redes sociais, né? Às vezes tem um dia ou outro que você fica assim, meu Deus, hoje eu me distraí com tanta besteira. Ai! Não, Matheus, faz isso não, que machuca. Não pode, deixa a mamãe terminar de falar. Enfim, né? Ele vai contar a história aqui de Ciro, que foi que ele precisava tomou uma cidade, né? Tomou Sardes, a capital da Lídia, e aprisionou Creso, o riquíssimo rei. Foi-lhe dito que o povo da Sardenha havia se revoltado, e Ciro poderia tê-lo reduzido à obediência facilmente, só que ele tinha interesse naquela cidade. Então, para você destruir aquele povo, você teria que destruir a cidade e tal, né? Então, ele não queria fazer isso. Aí ele fez o quê? Estabeleceu lá bordéis, tabernas e jogos públicos e emitiu uma lei que exigia que todos os cidadãos fossem para lá. Então, veja bem, distraiu o povo com jogo, com sexo, né? E com jogos. Não morde a mamãe, não. Tá bom? Não, dá beijo. Mamãe, beijo. Não. Tá bom. Ele ficou tão realizado com os resultados da guarnição que não precisou mais desembainhar a espada contra os lídios. Esses desgraçados se divertiram tanto inventando todos os tipos de jogos que a forma latina da palavra utilizada para se referir ao que chamamos de passatempo é lude, pela corrupção do termo lide, que é o lúdico, né? Aquilo que é uma brincadeira, né, e tal. E ele vai dizer que a partir do momento que o povo se distrai com esse tipo de coisa, eles se transformam como crianças que são, né? Que a gente não fala, a criança aprende pelo lúdico. Eles se transformam realmente em crianças. Eles falam, ó, assim as pessoas idiotas, achando todos esses passatempos bonitos, encantadas por um prazer vão que as deslumbrou, estavam acostumadas a servir de maneira tola e pior do que as crianças que aprendem a ler, atraídas pelas figuras brilhantes dos livros ilustrados. E aí, 2 parágrafos na frente, ele vai falar sobre o imposto. Olha só, os tiranos ofereciam 1/4 de alqueire de trigo, um cesteiro de vinho e um sestércio, o que era seguido do lamentável brado de viva o rei. Essas pessoas ignorantes não percebiam que estavam recuperando apenas uma parte do que lhes pertencia. Parte essa que o tirano jamais poderia devolver se antes não lhes tivesse tirado. Quando o governo te dá alguma coisa, aquela coisa é sua. Então, assim, ai, aquele governante assaltou a minha rua, aquele governante me deu um saco de cimento, aquele governante fez a ponte, aquele governante colocou uma farmácia popular, aquele governante me deu uma parte, né, uma maldita parte do que eu dei para ele, do que eu entreguei para ele. Então, assim, a gente é um bando de jumento. Vamos terminar essa resenha. Eu nem sei mais onde eu tô, gente. Matheus simplesmente invadiu aqui a minha área de serviço. Teve uma parte que eu queria, assim, dar um murro no livro, de tanta raiva. Ele falou assim: um discurso a favor dos bens públicos e do alívio dos infelizes. Ele fala assim: não tem todo governante, todo tirano, quando ele ameaça cometer um crime, quando ele anuncia assim, sabe, ele tá pronto para cometer um crime contra o povo, ele ainda fala do povo infeliz ainda. Ele fala assim, ó:
Dessa maneira, asseguravam-se de que o povo confiaria mais neles, como se bastasse apenas ouvir o nome do imperador sem levar em consideração os seus atos. Ele está falando de quando o povo não tem acesso ao tirano, né? Então, assim, eles apareciam muito de vez em quando para ter aquela ideia, assim, de que é uma coisa sobrenatural a presença daquele homem, né? Mas não são melhores do que eles aqueles que hoje, antes de cometerem seus crimes mais graves, sempre os fazem precedidos de algum discurso bonito sobre o bem público e o alívio dos infelizes. Ah, quem nunca viu, né? Quem nunca viu uma pessoa dando a desculpa de que aquele imposto é para salvar a humanidade, né? Ai, meu Deus, meus piques, meu pai. A última coisa que eu vou falar aqui é sobre como que os tiranos têm poder. E isso aqui, gente, é tão atual, que é assim, me deixou embasbacada com esse livro. Esse livro é realmente muito bom. Tem quantas páginas esse livro? 80 páginas. Olha só, como que o tirano alcança o poder sobre tantas pessoas e sobre um território tão grande, né? Como a gente estava falando, eu estava falando lá atrás. Na página 63, ele começa a explicar. Ele vai dizer o seguinte: não são as tropas a cavalo, não são as companhias da infantaria, não são as armas que defendem o tirano, mas sempre 4 ou 5 homens que o apoiam e que sujeitam o país inteiro. Certo? Por isso que não adianta ter o exército a seu favor. Você precisa ter uma rede. Para dominar um país, você precisa ter uma rede de pessoas que confiam em você e que de alguma forma vão ganhar alguma coisa com o fato de você ser o tirano. Agora, será que tem como fazer isso ao contrário? Será que não é verdade que para mudar um país, mudar um governo, mudar uma forma de viver dentro de um país, não seria necessário, ao invés de armas e discursos, você ter uma rede de pessoas que realmente se comprometem com uma ideia e com determinados valores? Porque essas pessoas que hoje... O que você fez aqui, Matheus? Ah, tá. Essas pessoas que hoje são os tiranos, o governo tirânico, o sistema tirânico, tem a sua rede de pessoas. Só que eles não confiam em determinados valores, eles confiam nos valores, entendeu? Nos dinheiros que eles vão ganhar. E é isso que ele está falando aqui. E aí, eu acredito que dá para fazer o contrário, dá para pensar que para mudar esse governo tirânico também é necessário não só a força, não só o discurso, mas essa rede de pessoas, certo? Ele fala o seguinte: essas 6 pessoas também influenciam o seu... eu fiz um esquema aqui, ó. 5 cúmplices da crueldade incentivam a maldade do tirano. O tirano já é mal. Mas essas 5 pessoas, vendo que podem tirar vantagem dele, aumentam essa maldade dele, entendeu? E cada um dessas 6 pessoas, desses 5 ou 6 cúmplices dele, tem 600 servos, que também estão visando aquele poderzinho ali. Esses 600 servos viram 6.000 servos na multiplicação. São pessoas que se beneficiam da tirania, certo? Aí lá na página 65, ele vai falar o seguinte: o estabelecimento de novas funções e a instituição de novos cargos e as magistraturas, não como uma reforma de justiça, mas para dar um novo apoio à tirania. É o aumento do poder senatorial sob Júlio César. Ele vai dar aqui esse exemplo de Júlio César. Em resumo, pelos ganhos e favores concedidos pelos tiranos, chegamos à conclusão de que aqueles a quem a tirania parece proveitosa são quase tão numerosos quanto aqueles a quem a liberdade agradaria. Então você tem metade das pessoas sabendo que se a tirania continuar ele vai ter algum poder, quanto tem gente que está sendo massacrada e gostaria mais da liberdade mesmo. Ele caracteriza essas pessoas como pessoas que não têm vida. Pessoas que odeiam o tirano e mesmo assim precisam estar sempre ali servindo o tirano. Ele diz: que condição é mais miserável do que a de que viver assim, sem ter nada para si mesmo e mantendo a felicidade, a liberdade, o corpo e a vida do outro. Então que vida que essas pessoas têm?
Estão lhe servindo aquele sujeito que, se ele cai, leva todo mundo junto, ou se ele desconfia que aquela pessoa tem alguma coisa contra ela, ele tem o poder de destruir tudo que aquela pessoa acha que é dela. Ela acha que o dinheiro é dela, ela acha que a casa é dela, que a vida é dela, que a família dela, e não é. Entendeu? Aí ele vai dizer o seguinte: essas pessoas não têm nada. Eles querem servir para acumular bens, como se pudessem ganhar algo que lhes possa pertencer, quando nem sequer podem dizer que pertencem a si mesmos, né? De forma de consciência, eles pertencem ao tirano. E como se alguém pudesse ter algo de próprio, estando sob o domínio de um tirano, almejam somar riquezas para si, esquecendo-se de que eles mesmos dão força ao rei para tirar tudo de todos, não deixando nada que alguém possa ter como seu. No final do livro, ele vai apelar para Deus, sabe? Quando você chega no final do livro, o autor diz: que dor, que mortificação, grande Deus, estar empenhado noite e dia em agradar ao homem e ao mesmo tempo temê-lo mais do que qualquer outro no mundo. Ficar sempre vigilante e de ouvidos atentos para ver de onde virá o golpe, para descobrir as armadilhas, para vislumbrar a ruína dos adversários e para denunciar o traidor. Tá parecendo Joseph Fouché, né? Sorrir para todos e temer a todos, não ter inimigo aberto ou amigo garantido, mostrando sempre um rosto alegre, mesmo quando o coração estiver frio, não poder ser feliz, nem ousar ficar triste. Aí ele vai dizer: o que fazer, né? O que a gente faz nessa situação, nós, meros mortais? Aprendamos então, aprendamos a fazer o bem. Levantemos os olhos para o céu, por nossa honra ou por nossa virtude, para o amor de Deus Todo-Poderoso, testemunha fiel de nossos atos e juiz de nossos erros. Para mim, penso, e não acho que esteja enganado, nada é mais contrário a um Deus bom e amoroso do que a tirania. Ele reserva lá embaixo de propósito para os tiranos e seus cúmplices alguma punição especial. E esse livro, com todas essas reflexões, me leva também a pensar na logoterapia, né? No sentido da vida, de como procurar, né, sanidade mental no sentido da vida. E aí é bom porque eu já estou lendo Viktor Frankl e eu vou trazer em breve para vocês a resenha dele aqui. 2 livros dele, na verdade, né? A biografia dele e... qual o nome do outro livro? Não sei. Vou mostrar para vocês depois. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fica aqui a minha dica de leitura. Desculpa pelo vídeo meio maluco, mas é porque com as crianças em volta o vídeo só sai assim. Então deixe seu like, seu comentário, me diga aqui o que você achou desse livro. Se você tem interesse de ler esse livro, pode adquirir também no link que está aqui embaixo, nos comentários ou na descrição do vídeo.